valores do céu deveriam reger a nossa existência e dentre as coisas do céu deve ser também a nossa essência. O penúltimo capítulo do livro desta mulher jovem fascinante nos ensina que sobre a vida não devemos ser vacilantes. Embora o mundo seja mau e nem queira conhecer Jesus, nós precisamos entender que nós somos representantes dele. Para este mundo devemos ser a luz. Então seja a luz, brilhe, mostre luz às pessoas. Esse canal é tão fácil de ser compartilhado. Clique, compartilhe, curta e mande para outras pessoas, para quem você quiser, a palavra do Senhor. No 13º dia do 12º mês, entraria em vigor no mês de Adar o decreto que o rei fez. Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los naquele dia, mas exatamente o contrário era que agora se via. Os judeus dominaram aqueles que em ódio contra eles vivia, reunindo-se em suas cidades todas as províncias da região para atacar os que buscavam aquela sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com muito medo deles e distante deles ficavam. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e além de muitos outros que para o rei eram administradores, passaram a prestar apoio para o povo judeu, porque tinha se apoderado deles o medo de Mardoqueu. Mardoqueu era influente no palácio e pelas províncias a fama dele se espalhava e ele cada vez mais poderoso se tornava. Todos os seus inimigos a espada os judeus feriram, matando e os destruíram. E fizeram o que quiseram com os seus inimigos. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram a quantidade de 500 homens, de todos aniquilaram. Também mataram Parzandata, Dalfon-Aspata, Porata, Dalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Oridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, que era o filho de Amedata. Ele era inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos bens que ele tinha, não. Nesses bens, eles nem tocaram. O total de mortos naquele mesmo dia foi relatado ao rei na cidadela de Suzã, onde ele vivia. Então ele disse à rainha Ester: se 500 homens os judeus mataram e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã eles aniquilaram, nas outras províncias do império, o que será que realizaram? Agora, rainha Ester, diga qual é o seu pedido. Você tem mais algum desejo? Você será atendida. Tudo o que você quiser será para você concedido. Então respondeu Ester: se for do agrado do rei, se for de sua permissão, que os judeus de Suzã tenham autorização para o decreto de hoje executar também amanhã, para que sejam pendurados na forca os corpos de todos os 10 filhos de Amã. Então o rei deu ordens para que assim fosse realizado, e na cidade de Suzã o decreto foi publicado, e os corpos dos 10 filhos de Amã na forca foram pendurados. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas de seus bens não quiseram se apossar. Enquanto isso, o restante do povo judeu que restou, daqueles que viviam nas províncias do império, esse povo todo se ajuntou para dos seus inimigos se sentirem protegidos e se livrarem daqueles que contra eles também tinham agido. E eles mataram dentre esses 75.000 também, contudo não se apossaram de nenhum dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia, no mês de Adar, e no 14º dia. Eles se dedicaram a descansar. E como tinham combinado, agiram assim nesse dia. Fizeram desta data um dia de festa e de muita alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido em outros dias, tanto no 13º como também no 14º dia. E no 15º dia descansaram, e deles fizeram um dia de festa, um dia de muita alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados, o 14º dia do mês de Adar,
por eles é comemorado como um dia de festa e de alegria, onde presentes também são trocados. Esses acontecimentos Mardoqueu registrou, e a todos os judeus de todas as províncias cartas ele enviou para todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas quanto as mais distantes, determinando que se comemorassem isso anualmente, que não fossem vacilantes. Os dias 14º e 15º do mês de Adar, ambas essas datas eles deveriam comemorar, pois os judeus livraram-se de seus inimigos nesses dias, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em grande alegria, e o seu pranto numa festa transformou-se nesse dia. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas, como dias de alegria, que presentes fossem trocados e donativos aos pobres também fossem doados. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado na ocasião. E ele o fizera por escrito, para que eles jamais perdessem dessa data a noção. Pois Amã, filho do Agagita Medata, que de todos os judeus inimigos tinha tramado contra eles para que fossem destruídos, e também tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para arruinar e para a destruição deles, para de todo com aquele povo acabar. Mas quando disse o rei, teve conhecimento, ele deu ordens escritas naquele mesmo momento, para que o plano maligno de Amã contra os judeus pudesse ser voltado contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos todos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias de Purim foram chamados. Purim vem da palavra pur, e considerando que estava escrito e registrado nessa carta o que tinha visto e o que tinha acontecido, e os judeus decidiram estabelecer perpetuamente o costume de que eles e também os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar essa data anualmente. Esses 2 dias na forma prescrita e na data certa fizeram questão de registrar. Esses dias seriam lembrados e teriam comemoração em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus de verdade. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de dias tais como esses, enquanto eles vivessem. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu, aquele que se chamava pelo nome de Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim, e eles fizeram questão de registrar. E todas essas cartas foram enviadas por Mardoqueu das 127 províncias do Império de Xerxes, onde houvesse algum judeu. Muita paz e segurança ele estava desejando, e sobre os dias de Purim, mais uma vez ele estava confirmando que deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté também tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os descendentes de sua nação, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e tempos de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito naqueles registros, enfim. É um capítulo um pouco longo, não é? Em comparação com os outros, ele é longo enquanto informação. Mas eu vou pegar uma lição. Talvez eu me lembre de outras enquanto eu estou falando. Mas a lição que eu deixaria aqui é o registro. Mardoqueu e Esté fizeram questão de conversar com o rei, deixar tudo ajustadinho, tudo bem compreendido, tudo registrado, documentado, para que as futuras gerações não questionassem. Nós também precisamos documentar. Precisamos documentar nossas decisões, precisamos documentar especialmente a nossa decisão ao lado de Jesus. Dizer para Ele que nós pertencemos a Ele. Nós cristãos fazemos isso através do batismo. E quando nós queremos reafirmar esses votos, nós fazemos isso através do relacionamento, lendo a Bíblia, estudando,
entendendo e aplicando em nossa vida. E também cumprindo o ide de Jesus, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensine. Nós estamos ensinando, então você pode aproveitar esse conteúdo e ensinar outras pessoas. É um conteúdo de fácil compreensão, é um conteúdo que dá para compreender muito bem, até mesmo para uma criança. Então não deixe de colocar esse conteúdo adiante, passe adiante aquilo que tem abençoado você e seja você uma bênção por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui para trazer o último capítulo do livro de Esther. Eu te espero.